Boa noite a todos. Nós estamos em mais uma live com o Márcio. É uma alegria muito grande receber os convidados de hoje. Nós temos esse encontro todas as terças e as quintas, às 18 horas. E nesta tarde e noite de hoje, nós vamos tratar de um tema da mais alta relevância. A nossa live de hoje são Vidas Negras Importam, em virtude de todos os acontecimentos que estão neste momento nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É um tema que merece historicamente um debate aprofundado sobre ele e que nesses tempos atuais ganha proporções na epidemia, que é muito importante que seja debatido. Então, a nossa live de hoje vai abordar esse tema. Meus convidados de hoje me honram bastante. Eu tenho aqui hoje Thaíris Santos, que é do coletivo Quilombo, cotista, pós-graduanda na UFS. Para mim é uma alegria muito grande recebê-la aqui, Thaíris. Você é uma jovem negra, lutadora, e é muito importante hoje debater com os nossos seguidores, com os nossos amigos que nos acompanham tanto no Face quanto no Instagram. Tenho também aqui como convidado meu querido amigo também Márcio Chagas, que é sociólogo, ex-ministro da Igualdade Racial do Brasil e atualmente secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, Márcio. É uma alegria grande recebê-lo. E também tenho Carlos Trindade, economista, ativista do movimento negro e uma personalidade muito conhecida no estado de Sergipe na temática da defesa da igualdade racial. Eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram Márcio Macedo PT, pelo Face Márcio Macedo PT. Então, quero agradecer a todos os amigos e as amigas que já estão entrando, que estão participando desse momento. E hoje eu quero iniciar, como sempre faço, colocando os dados da pandemia. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da humanidade, um momento muito difícil do país, do estado de Sergipe, da nossa capital, e os números da Covid-19 hoje no Brasil são 529.415 mil casos confirmados, dos quais 30.058 óbitos. Em Sergipe, são 7.233 casos, com 163 vidas ceifadas pela Covid-19. Em Aracaju, desses 7.000, nós temos 4.191 casos, e das 166 mortes, 75 é na capital de todos os sergipanos. Então, vale aqui, mais uma vez, o nosso esforço, nosso alerta em forma de oração, que é importante manter o distanciamento social, manter o isolamento nesse momento, e que o poder público possa cumprir o seu papel de garantir que os mais pobres, os menos favorecidos, os trabalhadores informais, os trabalhadores dos aplicativos, os trabalhadores feirantes, aqueles que trabalham de dia para comer meio-dia, que trabalham de tarde para comer à noite, possam ter a presença da Prefeitura e do Estado para ajudá-los a sustentá-los nesse momento e garantir a dignidade necessária para cumprir a quarentena. Então, eu tenho debatido muito sobre isso aqui, mas hoje nós vamos fazer um debate sobre um tema que eu considero da maior relevância. Nós estamos ao vivo pelo Márcio Macedo PT, no Instagram e no Facebook, e hoje nós vamos debater uma live que a frase já fala por si só: vidas negras importam. Essa frase tomou conta do mundo nessa última semana. Nós vivemos num país com uma origem escravocrata, um país que tem uma dívida imensa com os irmãos, as irmãs afrodescendentes, os companheiros e companheiras que estão na luta sabem disso. E eu queria
iniciar a nossa live de hoje dizendo a vocês que eu vou falar muito pouco hoje. Eu quero ouvir mais. Aqui tem especialistas de uma vida inteira dedicada ao debate sobre esse tema. Nós temos aqui uma visão do país inteiro, através de Marcos, que foi o ministro da Igualdade Racial do nosso país. Aqui uma visão da organização dos movimentos negros e da intelectualidade sergipana, Carlos Trindade. Tem uma visão também da mulher jovem, negra, que também vive na pele o enfrentamento do preconceito, da luta por igualdade. É uma jovem bem-sucedida, que estuda, que faz parte dos movimentos, e que enfrenta no seu dia a dia também esse tipo de situação. Então eu queria iniciar dando boas-vindas a vocês, agradecendo a presença de vocês aqui, dizer que eu quero que vocês falem com os nossos internautas que nos acompanham sobre esse momento. Eu queria começar com uma pergunta já para os quatro. Nós estamos vivendo um momento muito diferente de tudo que nós já vivemos até aqui. A nossa geração não vivenciou uma pandemia nessas proporções. A nossa geração não viveu a gripe espanhola, a última pandemia nas proporções que é a Covid-19. Nossa geração não enfrentou as guerras mundiais, nem a primeira nem a segunda. E aqui, de nós, os mais velhos, pegou o final da ditadura militar, também não enfrentou, talvez, a época mais dura. Então, nossa geração não vivenciou na plenitude o que nós estamos vivenciando hoje, o que é uma situação muito delicada. Então, eu observo que esse vírus tem uma capacidade de proliferação muito rápida, muito ligeira, uma capacidade de letalidade jamais vista pela ciência. Eu vou falar aqui, abrindo aspas, ele pode ser até democrático no seu contágio, ele atinge todas as pessoas indistintamente que estão expostas. Agora, certamente no nosso país, quem mais está morrendo são os mais pobres, são os mais necessitados, e nos mais pobres, que a maior população são de negros e de negras, pelas condições históricas de dívida do país com a nossa gente. Então eu queria que vocês começassem falando sobre isso. Então, boa noite a todos, cumprimente, fique à vontade, vamos começar com Thaíris, e depois a gente passa para Márcios e para Carlos Trindade. Pode ficar à vontade, Thaíris. Pronto. Boa noite, Márcio. Eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui, podendo compartilhar e debater nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria saudar aí o Márcios, nosso secretário, ex-ministro, nosso secretário de combate ao racismo aí, eu que sou filiado do Partido dos Trabalhadores, saudar meu secretário, uma pasta tão importante para nós, e saudar o Carlos Trindade, que também é uma figura que aqui em Sergipe tem contribuído muito para a construção do movimento negro no Fórum de Cidades Negras aqui do nosso estado e fazendo a luta antirracista aqui em Sergipe. E nesse momento em que a gente está vivendo agora, você iniciou falando sobre essa perspectiva do Covid e sobre essa questão do Covid-19 ser democrático. Eu, inclusive, fiz um debate recentemente sobre essa perspectiva, de que, na verdade, pelo menos o que eu tenho conseguido formular e pensar e organizar é que abolir essa expressão de que o Covid-19 é democrático, porque com tudo que tem acontecido, com o fato da letalidade dessa doença, ela acometer muito mais as pessoas negras, o fato da gente ver o número de casos, o número de óbitos, inclusive, e onde é que estão esses casos, onde é que as pessoas que é acometida pela doença, quem são essas pessoas? E aí a gente falar sobre a questão da perspectiva do acesso ao insumo básico que é o próprio acesso à água potável. Nós temos aí um dado que cerca de 50% da população brasileira não tem acesso à água potável diariamente, cotidianamente. Então, isso são questões que aí a gente possa colocar, além dessa perspectiva sobre
e falando um pouco ainda sobre essa perspectiva sobre a Covid, para além da perspectiva da prevenção, que é a questão básica, a gente tem também que as pessoas, os serviços básicos que nós temos hoje, que estão em funcionamento, nós sabemos que a maioria das pessoas que estão nessa linha de frente são justamente as pessoas negras. É o frentista do posto, é o cobrador de ônibus, então o serviço de limpeza que precisa o segurança ser das atendido, clínicas, exato, é o hospitais. segurança. Então, a gente sabe que quem está nessa linha de frente é justamente as pessoas negras, para além dos dados disso que a gente tem, né, do ponto de vista da prevenção. E na perspectiva da atualidade, né, desse processo de mobilização que a gente tem visto agora nessas últimas semanas, é importante que a gente possa pensar a perspectiva histórica, né, do que isso significa, qual é a relação histórica que isso tem. E aí não é por acaso, não é à toa que nós temos esse dado na perspectiva sobre a Covid, né, que a gente pode cruzar, e não é à toa que a gente possa pensar na perspectiva da formação sobre a conduta policial que tem, seja ela nos Estados Unidos, seja ela aqui no Brasil, nas diferentes regiões também do Brasil. Então, a gente precisa lembrar sobre a gênese, né? A origem de como foi a construção do processo de formação da polícia, que é justamente lá nos primórdios, lá naquela época do período escravocrata, em que a polícia ela foi criada justamente para poder conter, para poder perseguir, para poder ir atrás das pessoas que estavam sendo escravizadas, e aí, particularmente, a chamada patrulha, né, da polícia, naquela época, lá nos Estados Unidos. Mais ao norte dos Estados Unidos, a gente tem ali uma perspectiva de uma polícia que é privada, que está ali para poder defender o território, né, o território privado ali daquela região mais ao norte dos Estados Unidos, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso, e um estudioso muito importante para nós, que foi o Joaquim Nabuco, ele, em 1884, um pouco antes do processo de abolição, o Joaquim Nabuco ele falou que não adiantava a gente acabar com a escravidão e que era preciso a gente destruir a obra da escravidão. E aí a gente tem, ao longo de todos esses séculos posteriores, inclusive agora no século XXI, diversas outras formas, né, de como, de consequência que essa escravidão ela veio se alastrando ao longo desse século. Então, para iniciar o nosso debate, eu queria trazer essas perspectivas, e principalmente nessa perspectiva sobre a relação, né, de antes, a relação da gênese de formação da polícia, para o que é também, inclusive, na perspectiva do que está sendo colocado agora. E aí essa ideia de polícia, da forma como ela está sendo estruturada, a ideia de que nós temos da polícia, inclusive agora, de uma polícia pública, de uma polícia que pudesse defender o conjunto das pessoas, essa é uma ideia recente, né? Uma ideia moderna. E a ideia, desde aquela época, né, do período escravocrata, sempre foi uma ideia de controle social. Sempre foi essa a ideia que foi colocada. Matius, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado por ter aceito o convite. É sempre uma honra falar contigo, meu colega da Executiva Nacional e um amigo de tantas lutas. Boa noite, amigo. Eu que te agradeço muito aí pelo convite. Agradeço poder estar aqui contigo, fazendo aí essa sua maratona de lives, que está sendo muito importante, não só para o povo de Sergipe, de Aracaju, mas o Brasil, né? Extrapola os limites. Muito obrigado, viu, Márcio? E desejo todo sucesso aí na sua empreitada. Eu queria agradecer também a possibilidade de estar aqui presente junto com a Thaíris, essa lutadora, uma figura que a gente respeita muito. Ela acho que não sabe que eu sei sobre ela, mas eu sei sobre ela, sobre a história dela. E acho importante que nós tenhamos mulheres negras, jovens, nos ajudando a entender o Brasil e propondo saídas e mudanças. Ao Carlos Trindade, um amigo de uns 10 anos atrás, porque a gente tinha 20 há 10 anos atrás,
Então, mais ou menos 10 anos. A gente multiplica por algumas décadas aí, mas, enfim, grande Trindade. Um grande abraço para você, amigo cordial, que, entre outras coisas, na vida dele, foi o primeiro, diga-se de passagem, primeiro secretário de Planejamento e Formulação de Políticas da CEPIR, do Ministério da Igualdade Racial. Grande abraço. Bem, Márcio, eu estou muito preocupado com esse diálogo que a gente está fazendo, racismo, Covid e Brasil. Uma das questões que eu coloco, e aí eu tenho que concordar um pouco com a Thaíris, no início as pessoas começaram a dizer que o vírus era democrático, né? Esse diálogo de que o vírus poderia ser democrático. Não, o vírus não é democrático, nunca foi democrático, nunca será democrático. E eu não estou falando só do Brasil. Você tem ideia, na Louisiana, onde você tem 33% da população afro-americana, você tem mais de 70% das mortes, mais de 70% dos infectados. Né? Se você vê aqui no Brasil, o primeiro caso de óbito da Covid-19 no Rio de Janeiro foi de uma mulher negra que trabalhava na casa no Leblon, na casa de uma patroa que tinha acabado de retornar de um tour, de uma viagem, um carnaval à Europa, veio da Europa infectada, não avisou a essa trabalhadora doméstica, ela foi infectada e uma vez que ela já tinha diabetes e que ela já tinha hipertensão, ela foi a óbito rapidamente e sem saber, inclusive, que estava infectada, sem saber, inclusive, o que estava acontecendo com ela. Então, eu penso que esses dois exemplos que eu dei, a gente joga por terra a possibilidade de democratização do vírus. E, principalmente, quando a gente verifica que, quando inicia a transmissão comunitária, aumenta de forma exponencial os casos da Covid-19 na população negra. Mas o que nos angustia mais, sabe? É que, para além da percepção das mortes, de vidas que estão sendo perdidas, de famílias que estão sendo desestruturadas, a gente também tem uma política de governo em curso. O fato do atual presidente da República não se importar, que é isso que acontece, não se importar com as pessoas que estão morrendo, isso remete a uma ideologia eugenista que no Brasil sempre teve a intenção de existir. Sempre teve a intenção de existir. O que é essa ideologia eugenista? Que, na verdade, os mais aptos e aqueles que estão em condições melhor de usufruir da cidadania, eles sim têm que estar vivos. E na cabeça dessas pessoas, os mais aptos são os mais jovens e as pessoas brancas, porque ao presidente e ao fato da gente não ter uma política voltada para o enfrentamento da Covid-19, o que está colocado é que as pessoas mais velhas irão morrer e que as pessoas negras irão morrer. E são dois indesejáveis na linha eugenista, são dois indesejáveis para continuar vivendo junto à sociedade. Então, eu penso que nós, não só do movimento negro, mas todos nós democratas, todos nós que acreditamos na justiça social, todos nós que queremos fazer transformações reais no Brasil, a gente tem que ficar preocupado porque, para além daquilo que Aquiles Mbembe fala da necropolítica, de uma política voltada para a morte dos indesejáveis, para a morte daqueles que são excluídos, o que nós estamos vivendo no Brasil é a reedição, dessa vez com sucesso, de uma política eugenista orquestrada pelo presidente da República. E isso tem um impacto muito grande nas cidades. Né? Isso na história da humanidade, quando isso foi colocado em prática, foi o Holocausto, foi o nazismo. Ótima referência. Né? A primeira experiência eugenista do mundo foi o Holocausto judeu, né? E que agora nós estamos transformando, entre aspas, no Holocausto negro,
aqui no Brasil e em todo o mundo, nos Estados Unidos, onde está atingindo, a maioria das pessoas que estão morrendo são as pessoas negras, porque são mais desiguais, né? A desigualdade nos atinge de forma muito mais perversa. Aí eu estava falando da cidade, para encerrar aqui a minha participação inicial. E isso tem esse papo nosso aqui parece que não tem nenhuma razão de existir, mas tem. Aracaju tem que se preocupar com isso. Os habitantes de Aracaju têm que se preocupar com isso. Os habitantes dessa cidade têm que se preocupar com isso. E pouco importa se eles são brancos, se eles são negros, se eles não são negros, se eles não são brancos. Porque isso vai impactar a cidade. E tem uma coisa, Márcio, que a gente às vezes não percebe, né? Existe uma pesquisa que diz que a cada vida ceifada de pessoas em idade economicamente ativa, você tem um prejuízo econômico para a sociedade, você tem um prejuízo econômico para a cidade, porque são pessoas que deixam de prestar serviço, são pessoas que deixam de construir, ajudar a construir a cidade. Então, eu penso que esse nosso diálogo aqui, ele tem a ver com a questão internacional, tem a ver com a questão nacional, mas tem também muito a ver com a questão local. E aí, para essa cidade maravilhosa que eu amo, que é Aracaju, chamo a atenção das pessoas locais para que nos ajude a tratar esse tema. Muito bem, Marcos. Eu queria passar para a Trindade, para ele fazer algumas considerações em cima dessa provocação minha, do Márcio, da Thaíris, e pudesse fazer as suas considerações iniciais para os amigos que nos acompanham nesse debate hoje. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thaíris. Boa noite, o companheiro Márcio, aí de Lutas Antigas. Acho que o Márcio e a Thaíris fizeram um quadro bem mais geral dessa situação da Covid. Eu fico pensando somente numa comparação entre o tratamento que foi dado, ou o que ocorreu entre a Covid e outras experiências que tivemos de contágio, como a dengue, como a chikungunya, que atacava basicamente a população mais empobrecida do país. E a gente percebe agora, com a Covid, os desafios que traz um contágio desta dimensão e desta natureza, tanto para a sociedade como um todo, mas especialmente para a população negra. A Covid, pela estrutura que a gente tem de saúde, isso ficou bem mais explícito agora, ela desnuda completamente as desigualdades socioeconômicas e raciais no Brasil. Isso é o que está mais explícito até o momento. Desnuda também, apesar de ser um dos setores mais importantes da administração pública federal, o quanto a situação de saúde é precária no Brasil, mesmo nós tendo um dos sistemas mais organizados do mundo, que é o SUS, né? Quanto ainda falta para, através do SUS, a gente poder dar uma qualidade de vida melhor para toda a população brasileira. E acho que o maior problema que a gente enfrenta hoje com a Covid é justamente a descoordenação entre os entes governamentais, porque me parece que a sociedade ela vem fazendo sua parte, mas há um completo desencontro entre o governo federal. Aqui, no caso, há até uma relação que está sendo conduzida entre o governo estadual e o municipal, mas em outros lugares também há dificuldades entre o ente estadual e o ente municipal. Mas o problema está muito centrado na postura que o governo federal vem tendo em relação a isso. Ele vai para um lado, os governos estaduais e municipais vão para um outro, e isso fez com que o Brasil chegasse nesta situação que está hoje. Eu acho que esta semana a gente consegue atingir aquele dado do Bolsonaro sobre os 30 mil mortes, que ele tanto reivindicou para o país,
E mais do que isso, eu acho que ainda esse ano, em meados desse semestre, meados desse ano, a gente pode chegar a ser o país com um número maior tanto de infecções quanto de mortes. E claro que quem vai ser a população mais atingida por isso será a população negra, por tudo que a gente já vivenciou durante esses anos, durante esses 500 anos de Brasil, mais de 500 anos de Brasil, não tem como duvidar do impacto disso. Interessante o que está acontecendo também no Amazonas com a população indígena, onde se alinha a falta de atendimento a este povo, toda uma guerra que é conduzida também no campo econômico, ou seja, o Brasil, diferente, me parece, talvez seja similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente não trata só do combate à Covid, a gente tem que tratar do combate à Covid, tem que buscar meios de sobrevivência econômica, a gente tem que lutar por os nossos direitos no mercado de trabalho, ou seja, são várias frentes ao mesmo tempo na área social, na área de saúde, temos que também ter um enfrentamento no campo político, e tudo isso faz com que a cada dia os números sejam mais gritantes, mais aterrorizantes, mais graves. Como superar isto? Acho que através de muita força política, muita organização da sociedade, mesmo com esses limites que a gente está vendo hoje de não podermos estar o tempo todo na rua como seria necessário e ideal neste momento. Mas acho que agora, a partir de junho, com a abertura gradual dos processos, a gente vai poder fazer um enfrentamento melhor a toda esta situação, principalmente mobilizando a população negra, pelo menos o movimento negro, que faz essa representação de forma mais organizada, mas talvez a gente tenha surpresas também da população por si só, como aconteceu agora nos Estados Unidos, por um motivo ou outro, ela possa também se juntar ao movimento, às entidades organizadas e criar uma mobilização de peso aí contra essa situação que a gente se encontra hoje. O Márcio, Trindade, Thaíris, vocês terminaram abordando dois assuntos que são duas perguntas que estavam na sequência aqui para fazer para vocês, então eu vou fazê-las e vocês respondem. Eu tenho trabalhado aqui, esse momento da pandemia é um momento que eu tenho me dedicado a ajudar nas correntes de solidariedade, no que eu posso fazer como cidadão, ajudando as entidades filantrópicas, ajudando as correntes de solidariedade com amigos, micro e pequeno empresário, distribuindo cesta básica para quem está com fome, ajudando no que posso ajudar como ser humano, e também fazendo das redes sociais um processo de orientação, de debate, fazendo lives, fazendo vídeos, fazendo o que eu posso fazer como cidadão. E tenho feito também uma cobrança muito forte do poder público. Como cidadão, isso vai passar e nós vamos vencer, e eu não quero sair desse processo com a peste da omissão. Então, eu tenho denunciado muita coisa aqui que tem deixado de ser feita. Em relação à saúde e em relação aos trabalhadores, sobretudo os homens e mulheres que não têm emprego formal, que estão na informalidade, que estão expostos a contrair o vírus, que muitas vezes tinha que ter a presença do poder público, seja numa renda mínima, complementar essa do governo federal, que só foi possível pela força dos partidos da oposição, que o governo federal não queria, dentro dessa tese que Marcos colocou aqui para o país, na necessidade de ter renda mínima local, na necessidade de ter suspensão do IPTU para as pessoas que não têm renda ou que ganham até 3 salários mínimos, para diminuir as despesas das pessoas, ter um acordo com o prefeitura e governo do estado para suspender a cobrança de água nesse momento da pandemia para quem não tem condição de
de pagar, para quem ganha até 3 salários mínimos, para quem não tem renda fixa, né? De poder também ter um convênio com a empresa de energia para suspender o pagamento das pessoas nesse momento e ter uma renda mínima. Eu estou falando isso e tenho defendendo isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a visão da população negra, que, como nós sabemos, certamente é a maioria das pessoas que estão expostas não só ao desemprego, como à fome e como agora ao coronavírus. E uma outra questão que eu queria que vocês abordassem aqui é esse movimento que está nos Estados Unidos de Vidas Negras Importam, que é o tema da nossa live de hoje. Vocês falassem um pouco dessa movimentação que está acontecendo lá, está muito forte, muita gente na rua, muito enfrentamento. Eu queria que vocês abordassem um pouco isso, aprofundassem aqui, e também sobre o que está acontecendo aqui no nosso país, um pouco o reflexo disso. A morte de João Pedro de forma covarde, uma invasão de uma casa que só tinha criança, tiro pelas costas em adolescente, é uma coisa recorrente no nosso país. Então eu queria que vocês abordassem um pouco isso, o papel do poder público em relação aos que mais precisam, os mais pobres, como é que a população negra está inserida nisso, e também esse movimento nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e a violência que impera contra os jovens negros e as populações negras que estão, sobretudo, nas periferias das grandes cidades e nos locais mais insalubres da vida humana no nosso país. Então eu queria que vocês abordassem esses 2 temas aí. Podemos começar com o Matius, né? Ok. E depois o Trindade e a Thaís. Ok, obrigado. Eu quero aproveitar e agradecer a participação na nossa live aí, o Igor, que é secretário estadual de combate ao racismo do PT de Pernambuco, a Aninha e a Ofélia é estadual aqui de Minas Gerais, a Aninha, minha amiga e companheira, escrevendo aí um abraço para ela, essas pessoas. A audiência está grande, viu? Tem muita gente entrando, nós vamos agradecendo no decorrer do processo. Tá certo, amigo. Então, é porque elas estão me cutucando aqui, então eu tenho que responder. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ô Márcio, eu quero abordar primeiro, para depois a questão da violência, isso que você diz a respeito da rede de solidariedade. Eu penso que cada vez mais que nós tivermos condições de fazer isso, aquelas pessoas que podem doar recursos financeiros, que podem doar seu trabalho, que podem doar orações, que podem doar o que for é necessário para a gente superar esse momento que o Brasil está atravessando. É muito dolorido. Quando você tem uma morte, não é apenas o deixar de existir de uma pessoa, é criar na família um grande vazio e um grande descontrole, tanto emocional como socioeconômico para determinadas famílias. Então, o máximo que nós pudermos, né? A nossa solidariedade, a solidariedade de esquerda, da esquerda brasileira, sempre esteve presente, então a gente também tem que fazer isso. Todavia, o que eu penso é que se nós tivéssemos um governo, e se nós tivéssemos um país menos injusto, efetivamente, talvez a gente não precisaria dessa rede grande de solidariedade, né? Se a gente tivesse um país justo, onde as coisas se igualassem, as relações socioeconômicas se igualassem, talvez já teríamos enfrentado a pandemia com muito mais vigor e com muito mais resolutividade. Então, é importante a gente pensar sempre nisso. Você tem uma ideia, no Japão, né, o governo japonês, que é um governo de orientação liberal, capitalista, extremo, ele, ao perceber, o Japão está voltando já ao relaxamento do distanciamento social. Eles deram $1.000 para cada pessoa. $1.000, independente de vocês precisar ou não precisar, quem não precisava não pegou, mas era $1.000, como a renda básica de cidadania. Os empresários, os pequenos empresários que foram afetados, foram $3.000. Então, assim, quando no Brasil, o governo inicialmente, você falou muito bem, que foi por obra e graça das organizações de esquerda, dos partidos de esquerda, né, mas o governo queria dar R$200 desde o início. E quer dar de novo.
Não, sim, eu chego lá. Queria dar R$ 200. E nós falamos que tinha que dar pelo menos R$ 1.045, que era o mínimo que a gente entende para a sobrevida. Deu 600 no embate conosco, deu 600. Está sendo, inclusive, diga-se de passagem, vitaminado com a sua popularidade por conta desses R$ 600, mas já disse que vai dar 200. E que só pode aguentar mais 3 meses. Desculpa, Márcio, eu não te ouvi. Tá sem áudio. Está sem áudio, Márcio. Não tá dando para ouvir. Não estou te ouvindo. Tá bom, vamos lá. Ao vivo é assim. Então, assim, tem isso. E aí, o que acontece? O que vai rolar com essas famílias? O que vai rolar com a maioria dessas pessoas? Mesmo aqueles, prestem atenção, pessoal, mesmo aqueles que estiverem, que sobreviverem, terão uma condição social muito mais perversa do que tiveram até hoje. O nosso país vai ficar muito mais empobrecido e não vai adiantar ações sociais, rede de solidariedade que não vão dar conta. Ou se tem uma política econômica voltada para essas pessoas, uma política de acolhimento, uma política de salvar vidas, ou nós vamos ter uma tragédia social no Brasil. Eu fiz um texto recentemente de que eu reputo a essa pandemia, aos efeitos da pandemia aqui no Brasil, a uma segunda tragédia negra. A primeira foi a escravidão da República, que matou milhões. A segunda vai ser a pandemia, que vai matar milhões de negros e negros também. Então, em relação a essa questão da solidariedade, eu tenho isso a dizer. Acho importante, mas se não tiver políticas públicas voltadas para poder acolher essa população, vai aumentar a desigualdade, vai aumentar a morte, vai aumentar as distâncias sociais no Brasil. Isso é fato. A outra coisa, no Brasil, hoje, nós temos a violência, como a Thaís falou no início, o uso da violência como controle social. O aparato de Estado, o aparato repressivo de Estado, ele é criado nas sociedades, ele é criado pelo Estado para manter a ordem, para manter a legalidade, para manter a Constituição. No Brasil, usa-se o aparato, ideologicamente, o aparato militar, o aparato policial, o aparato da violência, para penalizar pessoas, para retirar da vida social as pessoas. E aqui no Brasil tem endereço as pessoas negras. Vocês terem uma ideia, no Brasil, a cada 16 pessoas é morta no Brasil 16 pessoas por 1.000 habitantes de origem branca e 43 pessoas por 1.000 habitantes de origem negra. Ser negro no Brasil significa você ter 3 vezes mais a chance de ser morto durante o decurso da sua vida até os 50 anos de idade. Então, e o Márcio sabe disso, toda reunião da Executiva Nacional do PT, eu coloco essa questão da violência racial, da violência contra os negros como pauta. E nós vamos ter que fazer isso. E Aracaju, Márcio, também vai ter que debater isso. Vai ter que criar mecanismos para salvar essa população que tanto construiu e formou a identidade nacional do Brasil. Thaís. Pode falar, Thaís. Bom, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Bom, nessa perspectiva... Ô, Thaís, só queria que o Márcio falou uma coisa muito importante sobre o embate que foi na Câmara e no Senado, porque o presidente queria... Primeiro não queria, depois queria R$200. O PT propôs um salário mínimo, depois no estica e puxa ficou 600 e quem é arrimo de família 1.200. Os países do mundo inteiro, ditos civilizados, todos eles deram mais de $1.000. Então, é uma situação muito dramática no país. Mas só para frisar isso, mas fica à vontade, Thaís. Sim, sim. Então, nessa perspectiva sobre a política, o Marcos, inclusive, colocou e citou, né, uma
um cara importante aí, filósofo importante, camaronês, o Ashley Membe, que ele traz o conceito sobre necropolítica, e aí quando a gente vai fazer esse debate, a gente precisa pensar que muitas das vezes, com o que a gente tem se deparado, com tudo que tem acontecido, né, como a gente tem muito debatido, desnudou tudo aquilo que a gente já percebia, principalmente nós que estamos organizados nos partidos, nos movimentos e tudo mais. E acaba que com a pandemia, outros setores da sociedade começam a perceber tudo aquilo que a gente vinha tentando debater e, enfim, expor. E, nesse sentido, essa política, né, a necropolítica, que é o conceito que o autor coloca, que é nada mais, nada menos do que essa política de morte, eu falei no início da fala, de que existe algo histórico e estruturante que nos faz ter as consequências que nós temos hoje. Mas existe também, na atualidade, uma construção política para que a gente também tenha, né, nesse sentido, e se propague, se perpetue, né, e que legitime. Essa também é uma questão, assim, que legitime as ações que o governo, enfim, que essa política de Estado ela tem operado contra as pessoas, principalmente contra a juventude negra. E aí eu não poderia deixar de falar, quando a gente vai falar sobre esse assunto, não poderia deixar de falar aqui sobre as guerras de drogas, né? E aí eu trago aqui uma referência importante para nós, né, que ela traz uma frase que eu acho genial, assim, que é a Maria Lúcia Caram, em que ela diz que as guerras a gente não faz uma guerra contra a substância, nem contra coisas, a gente faz guerra contra as pessoas. E quando a gente vai falar sobre essas pessoas que estão ali na linha de frente, né, nesse processo de conflito de guerra, nós estamos falando justamente desses jovens negros pobres, né, como o Marx mesmo colocou, tem endereço, tem lugar, tem classe social, e que essas pessoas que têm sido atingidas por conta desse processo, né, dessa construção, dessa lógica. E aí aquela lógica de processo de controle social, desde a época do período escravocrata, também desemboca nos períodos da atualidade, né, de um processo de controle social sobre os territórios, né, onde majoritariamente estão as pessoas negras, né, no nosso país, e que essa política tem se implementado e que, através dessa política, tem legitimado para poder construir, inclusive, um sentimento na nossa sociedade de naturalização sobre isso, em que as pessoas não enxergarem, na verdade, tudo isso de uma maneira muito natural. E aí ontem, depois que você me ligou, eu fui dar uma analisada, né, na temática, e eu estava pesquisando sobre autos de resistência e tudo mais, e vi que agora, recentemente, foi lançado um documentário, que é um documentário sensacional, o documentário da Natasha Neri e Lula Carvalho. É um documentário que foi gravado no Rio de Janeiro. E ele fala sobre os autos de resistência, fala sobre pegou alguns crimes, né, alguns homicídios que aconteceram no estado do Rio de Janeiro. E aí, para quem estiver acompanhando, que não souber sobre essa terminologia que é sempre dita, né, e que é sempre colocada. E recentemente nós tivemos ainda bem que não conseguiu aprovar, que conseguiu retirar do projeto de Sérgio Moro, né, o projeto anticrime, que era o excludente de licitude, nada mais do que o excludente de licitude, e que o auto de resistência ele incide sobre agentes do Estado que cometem homicídios e afirma que existia a legítima defesa. E aí tem no próprio Código do Processo Penal, né, e aborda no artigo 292 que, se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente ou executar, e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que de tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. E aí, nesse caso, nada mais do que legitimar, né, do que justificar a determinada morte. E aí, no próprio documentário, eu achei uma coisa a produção é muito boa e traz algumas questões importantes, eu recomendo aí para quem quiser assistir. E a questão sobre a comoção, né, de quando a gente tem alguns episódios de comoções, inclusive, e aí a gente está vendo agora esse processo de manifestação que está acontecendo, que desembocou dos Estados Unidos, teve recentemente em 2017, que foi justamente quando se criou o lema, né, os Vidas Negras Importam, foi a partir de uma mobilização de 2017, de uma morte parecida, inclusive, com a que aconteceu na semana passada.
e que há um processo de comoção, mas que também existe, por um outro lado, e aí do ponto de vista dessa guerra às drogas, a não comoção também. Então, quando existe uma morte de um traficante e isso não é reverberado, ou quando vai se reverberar e as pessoas elas passam a entender aquilo de maneira natural. Então, a operação política, né, em torno disso é para que a sociedade, inclusive, não enxergue, não veja aquilo, né, não veja as próprias vidas negras. Por que um menino que não teve oportunidade, que nós sabemos que da desigualdade social que acontece dentro do nosso país, nós sabemos das consequências históricas que o período escravocrata ele tem desembocado até nos dias atuais. Esse jovem não teve nenhum tipo de oportunidade e muitas das vezes a única oportunidade que ele teve na vida dele foi justamente entrar no tráfico de drogas, e porque ele estava com um cigarro de maconha, ele perdeu a vida dele. Por que a vida dele vale menos dessa forma? Então, são questões que a gente precisa apresentar e falar, e eu acho que nessa perspectiva sobre o que está acontecendo agora, as reivindicações que têm acontecido, seja nos Estados Unidos, seja aqui, é justamente sobre o sentimento de mudança, né? A reivindicação para que isso possa, de fato, mudar, essa realidade ela possa mudar, para que a gente possa pensar no processo de reformulação da política de segurança pública. Eu estava até vendo que o policial ele foi preso na sexta-feira, o policial envolvido no caso lá nos Estados Unidos, ele foi preso na sexta-feira, mas ele já tinha inquéritos de indisciplina, 18 já, 16 desses não tinham tido nenhum tipo de punição. Os 3 policiais que acompanharam ali, que visualizaram, que estavam ali vendo ele sufocar, né, o Floyd, eles foram demitidos e agora precisa-se ter uma cobrança para que haja um tipo de punição. E uma coisa que eu acho que também que é importante para a gente poder ressaltar é sobre as outras esferas também, dentro da corporação, dentro do poder da segurança pública, seja da Secretaria de Segurança Pública, seja do chefe de polícia. A gente fala muito sobre o policial que está lá na ponta, né, o agente que está com a mão no gatilho e que puxa esse gatilho. Mas a gente muitas das vezes deixa de falar sobre o restante de toda essa estrutura, sobre esses outros, né, o secretário que está lá, que está comandando aquele tipo de segurança pública. Então a gente precisa também responsabilizar, pensar na perspectiva de responsabilizar também essas outras pessoas. E aí, aqui no Brasil, um exemplo nítido, né, que a gente teve, como você mesmo citou, o caso do menino no Rio de Janeiro, na semana passada também, que nada mais é do que o resultado do conflito dessas guerras de drogas que a gente vive aqui no nosso país. Olha, o Trindade teve problema com a internet, ele saiu, mas está tentando voltar. Nós estamos chegando ao final, estamos com 10 minutos para terminar a nossa live, 12 minutos, né? O tempo voou. Foi um tema muito, muito intenso esse, com pessoas muito preparadas. Antes de passar para vocês fazerem as considerações que vocês quiserem finais, eu queria fazer um convite para vocês. Eu vou fazer uma reunião por Zoom com todos os companheiros e companheiras do movimento negro de Sergipe, que tem identidade com a causa progressista do nosso estado, da nossa capital, com o setorial de negros e negras do PT, para a gente fazer um debate sobre a formatação do programa de governo, para a gente apresentar na nossa pré-candidatura a prefeito de Aracaju. Eu vou pedir que o setorial organize já um debate entre eles e chamando todo mundo. Depois eu quero um debate participando para eu ouvir um debate sobre a política de igualdade racial, ouvir as demandas da juventude negra, dos estudantes, ouvir a experiência de quem é cotista como você, ouvir um pouco qual política pública é importante, quais políticas públicas são importantes para a gente colocar em prática na capital dos sergipanos quando a legislação permitir a gente começar a debater com a sociedade. Eu queria muito que vocês participassem, queria convidar Márcio para ele fazer a palestra inicial dessa reunião,
e poder debater conosco, nos ajudar pela experiência que você tem, pela militância no país inteiro, pelo acompanhamento que você tem hoje da realidade no país e também pela experiência como ministro. Trindade voltou. Trindade, nós estamos a 10 minutos exatos de encerrar nossa live. Uma pena, não vamos ter que fazer outra, viu? Vamos ter que fazer outra. Márcio, com você. Eu estava ouvindo a sua proposta, acho boa. Você gostou? Você Gostei, concorda? eu acho que... só me dá 3 minutos aí para complementar umas coisas. Nós temos 4 minutos, viu? Então é isso que eu queria fazer. São 2 minutos. Não, são 18h51, né? Então termina 19 horas. Então vocês têm 3 minutos. Vocês podem encerrar a live por mim, inclusive, tá? Não. Podem falar, Trindade fala, depois o Márcio, a gente encerra com Thaíris, a nossa guerreira tá ok. cotista. Eu queria dizer que a sociedade brasileira ela nunca incorporou de fato a população negra. Era útil durante o período da escravidão, logo após a abolição formal, simplesmente não souberam o que fazer com a maioria da população, que éramos nós na época, né? E somente nesse século aí, para ser justo, um pouco com o governo do Fernando Henrique, uma iniciativa ou outra do Sarney, mas principalmente após os governos do PT, a gente conseguiu ver uma possibilidade de inclusão e de mobilidade social da população negra. Eu tive essa oportunidade, o Marcos também. Esta experiência, essa tentativa de inclusão, ela não impediu o genocídio que a gente viu continuar também no período do PT sobre a população negra, né? A experiência americana, ela nos diz o seguinte: independente de governo, seja no caso deles democrata ou republicano, ou aqui talvez a gente possa falar seja independente de esquerda, direita, centro, a gente tem que ter iniciativas do Estado que preservem mais a vida da nossa população. A vida da nossa população. Por enquanto, as atitudes do movimento, elas vêm sendo conduzidas no campo político, mas ninguém garante que isso vá continuar ad eterno, porque é tipo você prender um gato numa sala fechada. Uma hora se vai para cima e você não sabe as consequências disso, né? Eu queria também discutir rapidamente só a questão da renda básica. A renda básica, eu acho que não vai dar, mas não acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos ficar para o momento do interno aqui no PT, então. Depois nós vamos fazer uma sobre renda mínima. Eu vou te convidar. Márcios. Tá ok. Oi, querido. Só agradecer, muito obrigado, e deixar aqui um abraço aí aos sergipanos, ao pessoal de Aracaju, informando que com o Márcio a gente já tem a esperança de que todo esse debate que a gente está fazendo aqui, Márcio à frente da prefeitura, com todo esse debate que nós estamos fazendo aqui, com certeza Aracaju vai ser uma cidade mais inclusiva, que vai incluir negros e negras, que vai incluir as pessoas que necessitam e as políticas públicas serão implementadas. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Márcio, obrigado. Um abraço aí, Márcio, Marcos, Thaíris também. Thaíris, obrigado aí pela oportunidade. Thaíris passou as considerações finais e a gente vai encerrar. E eu vou ter que convidar vocês para outra, viu? Porque foi muito bom. É isso aí, porque é muito pouco, é muito pouco. Longo, é extenso. É pouco tempo. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui podendo debater, né, esse momento importante aí de mobilizações que a gente tem visto, né? É importante o nosso povo, né? A gente está na linha de frente de defesa do nosso povo. É muito bom compartilhar desse espaço com o Márcios, com o Carlos Trindade, e que a gente possa ter uma outra oportunidade para a gente poder se aprofundar mais, para poder debater mais e, claro, né, pensar no processo de construção de uma política pública para as pessoas negras aqui em Aracaju, que eu acho que vai ser fundamental e o PT precisa pensar nessa perspectiva agora nesse próximo período.
Ô, Trindade, como Ok. você foi muito prejudicado nesse tempo, você tem 2 minutinhos aí, se você quiser fazer a consideração final, para eu me despedir depois. Você quer falar? Só dizer que é importante a continuidade do debate. Um debate só, uma live de 1 hora, é impossível a gente estar aprofundando, né? Mas eu acho que com você a gente vai ter várias outras oportunidades. Um forte abraço. Márcio também, grande abraço, prazer revê-lo, comandante. Abraço, Trindade. Abraço, Thaís. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com essa live de hoje. Só fiquei com um gostinho assim de que o debate poderia ter tido mais tempo. Então, eu vou reorganizar um debate nesse sentido. Vamos fazer um debate interno com tempo suficiente, com um dia de debate para a gente poder ter uma apresentação com o número das políticas públicas, da importância de uma cidade inclusiva, de uma cidade solidária, de uma cidade que respeite a situação de enfrentamento histórico dos negros e negras no nosso país, e aqui não é diferente. Nós somos de uma origem escravocrata, preconceituosa, autoritária, né, que desrespeitosa, egoísta em relação à compensação que tem que ser feita das políticas de reparação, né, que a gente possa aqui construir um debate aprofundado sobre isso, poder tirar linhas gerais de como chegar. Eu tenho uma ideia aqui de a gente poder territorializar, você que é economista, o município, a partir dele discutir todas as políticas para aquele território. Por exemplo, é necessário discutir a cultura negra da periferia, precisa ser vista, precisa fazer parte da vida da cidade. As coisas estão acontecendo na periferia pelo hip hop, pela capoeira, pela música, pelo debate da juventude negra que está enfrentando esse debate da violência e das drogas através da cultura, da formação profissional, da educação. Então, nós precisamos ter alternativa para essa moçada. Precisamos ter política pública que possa proteger a comunidade, a periferia da cidade, os homens e mulheres que vivem na periferia da cidade, e fazer com que essa cultura seja incorporada à vida da cidade, né? Que seja com justiça social, com oportunidade para todos e com proteção, né? Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Vocês falaram aqui coisas muito importantes, por exemplo, o desmonte do SUS, que atinge sobretudo os mais pobres, os negros e negras, que são a maioria deles, o desmonte das políticas sociais que foram ditas aqui por Márcio. Eles desmontaram parte significativa do Bolsa Família, eles enxotaram os mais médicos daqui, desfalcando o SUS, tiraram os recursos do SUS com a PEC da morte, com os recursos que foram retirados do SUS. Nós estamos vendo que na hora mais difícil, quem está segurando ainda é o SUS, com todo o sucateamento que ele foi submetido, não é? Todo o processo de desmonte da saúde pública. Então, mostrou que o projeto neoliberal, além de preconceituoso, além de não ser inclusivo com todos, de não ter o recorte de gênero adequado, nem das etnias, ele fracassou, porque não teve condição de enfrentar a pandemia. Quem está enfrentando é o Estado e a sociedade, que está, de alguma forma, essas correntes de solidariedade que Márcio falou aqui, que é importante que aconteça como ser humano, mas que o papel é do Estado, o papel é nos seus 300 federados. A sociedade tem que se mobilizar, mas muito mais na ausência do Estado do que, propriamente dito, porque deveria ser. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês, viu? Bom revê-los, bom ver esses rostos amigos, essas caras amigas. Muito obrigado pela presença, um beijo no coração de vocês e estamos juntos na luta. A luta de vocês é minha luta também. Tá certo? Abraço, Márcio. Beijo, gente. Tchau, tchau. Abraço, Márcio. Tchau. Pode sair, viu? Que eu vou ficar esperando você sair. Eu vou sair por último. Tá, apagando a luz, né? Para apagar a luz. Obrigado, Thaís.